líderes! Então estamos de volta aqui, conforme prometido. Vou começar hoje pela primeira ferramenta que eu prometi para você. Isso. Tá, a primeira ferramenta o primeiro passo é organize-se. Organize a sua agenda, organize as suas tarefas. Pois estas tarefas, essa organização é que vai te trazer resultados muito surpreendentes. Pode não parecer, mas é uma coisa simples, mas que vai te trazer resultados diferentes. E o primeiro passo dessa organização, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é faça uma lista de suas tarefas profissionais, suas tarefas do dia a dia ali, profissionais que você tem. Segundo passo, faça uma lista das suas tarefas pessoais. Sim, isso mesmo, suas tarefas pessoais. Porque não existe diferença entre pessoal e profissional aqui, porque você é uma pessoa só. Assim, como muitos médicos tratam somente o corpo, não existe a diferença entre corpo e mente, existe um corpo, que é você. Sim, não existe somente tratar o corpo, você tem que tratar a sua mente. E não existe só tratar a sua mente, você tem que tratar o seu corpo. Então, organize, faça uma agenda, ali uma organização, faça uma lista com as suas tarefas profissionais e as suas tarefas pessoais também. Com tudo isso organizado, você conseguirá dar vazão a tudo de forma simples. Após isso, faça um planner. Exatamente. Faça um planner, um planejamento, uma listagem. Eu vou mostrar para vocês aqui, vou passar para vocês uma planilha de exemplo que se utiliza. Sim, todos os dias da sua semana, de domingo a domingo, você vai fazer um planejamento de como começa o seu dia. Quando eu acordei, o que eu faço? Eu faço na primeira meia hora uma meditação, faço um exercício, o que eu faço logo que eu acordo, e assim vai. Planeje de meia em meia hora o seu dia, ou de 15 em 15 minutos, o tempo não importa. Quanto mais detalhado for, quanto menor o tempo do seu planejamento, melhor. Mas faça isso conforme você utiliza. Sim, faça então. Coloque toda aquela lista que você fez, pessoal e profissional, e vá colocando na ordem do dia, cada dia, dia após dia, todas as suas atividades pessoais e as suas atividades profissionais, e coloque o tempo delas que elas levam. Eu vou colocar ali a planilha, já falei para vocês, como exemplo. Se tiverem alguma dúvida, podem me chamar. Vou colocar o meu contato ali para vocês fazerem esse planejamento. Eu quero dizer para vocês, parece uma coisa tola, mas não é. Esse planner tem pessoas famosas, muito famosas, que executam ela. Um exemplo de pessoas assim é o Bill Gates. O Bill Gates tem a mesma planilha que eu vou estar oferecendo para você aqui, disponibilizando, para você, a planilha gratuitamente, que é uma das ferramentas, uma ferramenta poderosíssima, simples, mas poderosa, que faz a diferença no nosso dia a dia. E o Bill Gates utiliza. O tempo que ele utiliza para cada divisão do seu dia, durante toda a semana, é de 5 minutos. Gente, pensa, alguém planejar de 5 em 5 minutos as suas atividades do dia. O cara é mega organizado. É um doente na organização. E o resultado dele mostra o quanto isso é importante. Ele utiliza essa forma de organização até hoje. Então, nesse planner, eu quero que você coloque algumas coisas que são essenciais. Quais coisas são essenciais? Primeira coisa, você tem que ter tempo para você e sua família. Exercícios físicos, meditação, não sei o que você faz, orações, não sei o que você faz, mas você tem que ter um tempo para você. Dizia Tony Robbins que se você não tem 10 minutos para você, você não tem tempo para nada. E tempo é dinheiro, então tenha tempo para você. Certo? Um líder, ele precisa ter tempo para você, um empresário tem que ter tempo para ele. As decisões dele são muito importantes, e se a cabeça dele está cheia, decisões importantes serão decididas levianamente. Então, tenha um tempinho para você, tenha um tempo para sua família. A família é outra coisa muito importante que você tem que dar valor, porque se a sua casa está caindo, não adianta você querer organizar a sua empresa. Então tenha tudo organizado, tudo. Não existe separação, é um corpo só, é você, é a sua vida. Então, organize o seu tempo
em casa, organize o seu tempo ali profissional. Nesse planner, então, como eu estava falando, voltando, você tem que ter um tempo para você, um tempo para sua família, definido todos os tempos ali que você faz no seu trabalho, que você precisa tomar as suas decisões, define esses tempos. Nesse planner, você tem que ter também suas tarefas diárias, a sua organização diária. Sim, eu já tenho ali todo o planejamento que eu vou fazer no dia, mas no dia, logo que você começa a sua manhã, você tem que planejar o seu dia, porque existem tarefas diárias que você só vai saber ali próximo do dia, um dia antes, 2 dias antes ou no mesmo dia. Então faça essa organização diariamente. Tenha um tempo ali no seu planner para colocar essas tarefas diárias ali, tarefas corriqueiras, como dar um feedback, como ler e-mails, como, enfim, coloque ali tarefas que você, um tempo de tarefas que não estão sobre o seu domínio no momento. Tem esse tempinho separado para isso. Um diretor da minha empresa me chamou e agora bagunçou a minha organização. Não, tem um tempo separado para essas coisinhas que caem do céu, certo? Você é quem controla o seu tempo. Outra coisa que você tem que ter no seu planner obrigatoriamente é, não sei, de semana em semana, mês em mês, você vai definir. Mas o que você tem que ter é planejamento a longo prazo. Sim, planejamento a longo prazo. Você tem que planejar as coisas importantes a longo prazo. Caso contrário, caso você não planeje isso a longo prazo, você vai ficar enxugando gelo. E você não quer isso. Você não quer ficar enxugando gelo. Então, faça o seu planejamento a longo prazo. Onde você quer chegar? Onde você quer colocar a sua empresa a longo prazo? Sim, exatamente. E ali, fazendo isso, você começa a estabelecer metas para atingir isso. Coloque no papel, coloque no seu planner. Faça isso. Não deixe só na sua cabeça, você não vai fazer, você vai se atrapalhar. Então coloque tudo ali. Essa é uma dica do que deve estar no seu planner. Depois disso, você deve classificar as suas tarefas. Ali no seu planejamento a longo prazo, seu planejamento a curto prazo, eu preciso que você classifique essas tarefas. Classificar elas em importantes e urgentes. Por que isso? As tarefas urgentes não devem se sobrepor às tarefas importantes. O que é uma tarefa importante? Uma tarefa importante é algo que vai te tirar de um nível e te levar para outro. É algo que você vai fazer para você, para sua empresa, para sair de um lugar e caminhar para o próximo nível. Essas são as tarefas importantes. É o que deve mover você, certo? Então, classifique essas tarefas, importante e urgente. Então, eu desenhei um quadrinho aqui para você entender a classificação das tarefas, certo? Nós vamos classificar elas em urgentes, não urgentes, importantes e não importantes, certo? Tarefas urgentes são aquelas tarefas que precisam ser realizadas com rapidez, com eficiência e que alguma coisa está incomodando ali, certo? Então, mas existem as tarefas urgentes e importante. Importante, como eu havia falado ali, são tarefas que vão te levar para outro nível, que vão fazer você subir os degraus. E não importantes são aquelas tarefas ali que só fazem você ficar enxugando gelo, que fazem você ficar girando e não sair de um lugar para o outro. Então, urgente e importante são tarefas como crises, insatisfação de clientes, problemas com equipe, projetos com prazo, certo? Essas tarefas, o que você tem que fazer? Agora! Você tem que fazer agora, nesse momento. Então, no seu planejamento lá, no seu planner, você vai colocar essas tarefas importantes e urgentes no seu dia como prioridade máxima e fazê-las, não deixar para amanhã, certo? Tarefas importantes e não urgentes. Então, um exemplo, Wagner, de tarefas não urgentes e importantes. Planejamento, estratégia,
Relacionamentos, o seu network é muito importante. Seu planejamento, se o seu planejamento não estiver em dia, você não vai sair do lugar. Então, essas tarefas não urgentes e importantes são aquelas tarefas que você vai ter tempo para se planejar, tempo para fazer as coisas acontecerem e para que elas não virem tarefas urgentes e importantes. Essas tarefas, se você não planejar, se você não executar da forma planejada, elas vão cair aqui um dia nesse quadrante e você vai ter que fazer na marra. Então, voltando, networking, relacionamentos, treinamentos, a sua equipe tem que estar treinada, você tem que estar treinado para fazer as coisas acontecerem. Então, planeje isso, planeje, faça os treinamentos. São tarefas importantíssimas para a evolução da sua empresa. Recreação, sim, como eu falei, você tem que estar descontraído e não só você, a sua equipe. Então, planeje recreações, momentos de descontração entre a sua equipe, faça eles se engajarem no ambiente da empresa, faça eles se engajarem entre eles. Certo? Vamos lá. Tarefas urgentes e não importantes. Telefonemas, alguns tipos de reuniões, tarefas braçais, tarefas que você não precisa fazer. Tarefas que você não precisa fazer. Interrupções. Cara, pare de perder tempo com isso. Quando você estiver fazendo isso, não faça, não faça. Se possível, delegue. Delegue. Isso mesmo. Passe adiante, arrume outra pessoa para fazer. Se você tem coisas que são mais importantes e isso aqui só está te tomando tempo, delegue para outra pessoa. Não perca seu tempo, aprenda a delegar, aprenda a distribuir isso, seja para fornecedores, seja para funcionários internos, delegue essas coisas. Isso só faz você perder o seu tempo, certo? Gente, me esqueci de dizer o que você faz com as importantes e não urgentes. Então, voltando, o que você faz? Decida quando fazer. Isso mesmo. Aqui você vai planejar. Decida quando fazer. Você vai decidir. Você vai planejar, vai estar tudo estruturado e você vai ver que aquilo não vai te dar uma dor de barriga porque você planejou e você está cumprindo. Então estabeleça as metas aqui, estabeleça metas, estabeleça indicadores e faça isso se cumprir realmente, certo? Decida quando fazer e não deixe elas cair para tarefas urgentes e importantes. Certo, pessoal? Agora, o último quadrante. Não urgente e não importante. Não urgente e não importante, o que é isso? Gente, é lixo. É lixo. Joga fora. Não perca tempo com essa porcaria. Então, o que é? Conversas triviais, e-mails engraçados, notificações de WhatsApp, redes sociais, televisão. Televisão, por que eu falo televisão? Pessoal, televisão ocupa muito tempo. Utilize a TV para coisas boas, as redes sociais para coisas boas, o WhatsApp para coisas boas. Eu sei que são ferramentas que podem ser utilizadas para coisas produtivas. Não perca seu tempo, não perca 4 horas da sua vida assistindo filmes por dia, 4 horas por dia assistindo filmes. Utilize esse tempo para coisas úteis, para coisas que vão valer. E o que você faz com isso? Elimina. Elimine isso. Tire isso da sua vida. Elimine esse quadrante. E cada vez que tu perceber que existem algumas coisas caindo aqui nesse quadrante, trate de eliminá-lo com eficiência e com rapidez. E o último passo desse vídeo, vamos lá que está finalizando e você vai dizer, oba, vamos lá tocar tudo isso daí e ver se realmente funciona. Funciona sim. Deixa o seu comentário para mim lá. Coloque em prática isso e me deixe o seu comentário. Tenho certeza do resultado que vai te dar. Então, a última coisa é controle. As suas atividades, suas tarefas, as tarefas das pessoas que você comanda têm que estar sob o seu controle. Quem não controla, não gerencia. O controle tem que fazer parte, a partir de hoje, se já não é, da sua vida, certo?
O controle é muito importante por quê? Porque ali você começa a identificar algumas coisas, tarefas, enfim, que precisam ser mudadas. Tarefas que precisam ser planejadas, alterações na equipe, alterações no seu processo de trabalho. O controle vai te dar o norte, a direção para onde você tem que seguir. Então, a última dica dos passos de hoje é controle. Então vamos lá, recapitulando tudo. Primeiro passo, organize as suas atividades, as suas tarefas diariamente. Segunda, classifique elas em urgente e importante e faça as decisões conforme esse quadro. Faça agora, decida quando fazer, delegue ou elimine. E depois faça o controle de tudo isso. Tudo isso tem que estar sob o seu controle, até mesmo as atividades do seu dia a dia. Controle se você está conseguindo fazer aquilo que você planejou. Tem que controlar. Se não controlar, não adianta. Veja se está fazendo sentido aquilo ali, se você está conseguindo. Se não está conseguindo, coloque a mão na sua cabeça e comece a pensar, por que não está dando certo? O que eu posso fazer para conseguir planejar, fazer conforme o meu planejamento? Sim, faça isso. E se você ver que precisa fazer mudanças na sua organização, faça. Faça. É para isso que serve o controle. Vamos lá? Espero vocês no próximo vídeo. Muito legal. Vamos falar um pouco sobre esse controle, certo? Então, vou deixar aqui os meus contatos para que, se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, fale comigo. Se quiser conversar, mande, eu vou ficar muito feliz com as suas mensagens, certo? E também vou estar colocando lá, frisando novamente, vou estar colocando lá a planilha, uma planilha de exemplo de organização do seu dia, da sua semana, certo? É a planilha, aquela que o Bill Gates utiliza. Muito obrigado por tudo, até a próxima!